Estamos mais uma vez aqui, mais uma grande noite, podcast Avivado em Cristo, mais um convidado aqui, um grande homem de Deus, pastor Timóteo Pedreira. Como é que tá, pastor? Tudo bem, Antônio Kleber. Estamos bem, graças a Deus, né? Na paz de Cristo, uma bênção. Graças a Deus, pastor. Eu quero agradecer o senhor, né, por ter recebido o nosso convite, ter aceitado. Que eu creio que hoje vai ser um grande bate-papo, vai ser uma conversa boa, vamos falar de muitas coisas aqui. E eu quero começar logo, pastor. E pastor, o senhor nasceu aonde, pastor? Antônio Kleber, eu sou natural de Capitão Poço, né? Numa vila, uma agrovila chamada Piri, né? E a gente nasceu lá, crescemos lá e iniciamos um ministério lá na Vila do Piri, município de Capitão Poço. Capitão Poço. Isso. E, e pastor Timóteo, assim, falando um pouco, os seus pais são de lá, Capitão de Poço? Capitão Sim, Poço. meus pais são de Capitão Poço, né? Meus avós também eram de lá, né? E a gente tem uma história lá nessa vila, foi o nosso bisavô, meu bisavô, que fundou a Vila do Peri, né? Também foi pastor Domingos de Oliveira. Foi, pastor. É, Mas deixa eu lhe perguntar, a sua família toda, elas sempre vieram da base evangélica, ou não? O senhor sempre foi evangélico? sim, Antônio, a minha família é uma família evangélica, né? Eu Uhum. já nasci em berço evangélico. Na verdade, a minha mãe já nasceu em berço evangélico. Meus avós aceitaram Jesus ainda jovem, ainda não era o caso da minha avó, por exemplo. Já casou evangélica, né? E os filhos todos nasceram em berço evangélico dos meus avós. Inclusive, eu já sou uma segunda geração, né? Ou terceira geração. O senhor já é terceira geração. É, Mas de... deixa eu lhe perguntar, todos que vêm aqui, eu gosto eu sempre pergunto. Fica à vontade. Mas o senhor, como jovem, quando o senhor nunca se desviou do caminho, como foi essa tua trajetória? Trajetória, né? A gente fomos ensinados mesmo no caminho, né? Principalmente os meus avós, eles me ensinaram muito o caminho, né? Inclusive, a gente tem muitas boas lembranças deles nos ensinando o caminho, né? É claro que o meu período de juventude, a gente, não é que a gente desviou, a gente sempre teve na igreja, mas não tão perto quanto que Deus me chamou aos 22 anos para uma missão mesmo, né? Uhum. Então, da minha fase ali de 12, 13 anos até os 22, eu frequentava a igreja, mas não fazia parte dos grupos, mas logo depois, com 22 anos, aí Deus me chamou para uma missão, aí eu mergulhei mesmo na obra, né? É, pai. Isso. Eu vejo o senhor falar muito sobre seus avós, assim, entrando bem na sua intimidade. Ah, O senhor foi criado pelos seus avós, pelos seus pais? Quem foi assim que deu a direção assim pro senhor assim? boa pergunta. É porque assim, como meus avós moravam perto de casa, né? A gente morava, além de morar na vila, a gente morava mais no sítio dos meus avós e a minha casa da minha mãe era perto, né? Uhum. E então também o meu pai se separou da minha mãe quando eu ainda era muito criança, 5 anos. E então eu fui criado pela minha mãe, mas os meus avós eram muito presentes, né? Então nessa parte também espiritual, igreja, meus avós sempre foram a minha referência, né? É, pastor. E o senhor trabalhava em que lá, pastor, na época? A gente trabalhava na roça mesmo. Na roça mesmo. Era colhendo mandioca, milho, arroz, laranja, né? Que é a terra da laranja, Capitão Poço. Então a gente trabalhamos na agricultura mesmo. Aí a minha infância, adolescência, né? Até a juventude a gente trabalhava na roça mesmo. Nossa. O Isso. senhor tem alguma formação de colégio, alguma formação? E a Ou gente, não? agora tô fechando no bacharelado de teologia, né? Teologia. A gente fez vários cursos, mas faculdade mesmo a gente está terminando agora, já fizemos TCC, esse ano a gente já vai fazer a formatura bacharel em teologia, graças a Oh, Deus. maravilha, pastor, que benção. Mas, Obrigado. pastor, sempre naquela época, na roça, a pessoa trabalhava no sítio.
era mais dificultoso de colégio, né, pastor? Lá também era dessa forma, assim, Sim, era sim, mais. era muito dificultoso, né? A gente andava 3 quilômetros a pé para ir para o colégio, né? Era muito bem difícil, muito difícil. E na juventude, quando a gente precisou fazer o fundamental ali, sexto, sétimo ano, a gente precisava ir da vila para Capitão Poço de ônibus, a gente chegava 1 hora da madrugada, 2 horas, era bem difícil, Era, pastor. bem difícil. Aí de manhã tinha que trabalhar. E na roça, assim, eu sempre que eu já morei na roça, pastor. Aham. E na roça era trabalho mesmo, né, pastor? É E era trabalho, é. trabalho, não tinha esse Era, negócio, não. era fazer farinha, né? De madrugada tem que pegar valendo mesmo, muito trabalho. Ih, rapaz. Eu morei muito na roça também. Pastor, deixa eu lhe perguntar. O pastor Levi, o que representa para o senhor? O pastor Levi, ele representa ele é o nosso mentor espiritual, né? Uma referência, né? Porque ele, além de ser da nossa família, ele é de lá também, né? Da mesma vila que a gente. Então, ele sempre foi uma referência para a gente, né? Como pastor, como líder. Ele sempre se posicionou como líder da nossa família e uma pessoa extremamente importante no nosso ministério até hoje. É. Ele deu muita força assim, para o senhor, ele ajudou muito o senhor no seu ministério, assim, nessa caminhada, ajudou e ajuda ainda. Sim, assim, na questão de ajudar, como eu nunca trabalhei com ele pessoalmente, assim, né? Nunca, assim, no sentido, eu não fui ovelha, não fui obreiro dele. Então, a gente tem uma ética, né? Então, eu fui ajudado pelos meus pastores que me Uhum. pastorearam, né? Mas sempre os conselhos do pastor Levi, sempre as ideias dele foi uma referência para mim, né? Eu seguia suas ideias, seus pensamentos. E aí sempre foi dando certo, né? Ele sempre aconselhava, fica do lado do seu pastor, ajude o seu pastor. Então isso nos ajudava muito, né? E ele sempre demonstrou que acreditava no nosso ministério. Então essa ajuda, assim, a gente agradece muito, né? Importante. E o pastor Levi eu vejo assim, é um homem de Deus. Eu amo escutar as mensagens do pastor Levi. É, As histórias dele, quando ele vem aqui, é um grande homem de Deus, o pastor Levi. Agora deixa eu lhe perguntar, conte um pouco da sua trajetória, como começou a sua trajetória pastoral? é bom, né? A minha trajetória começou aos 22 anos, né? Quando eu recebi de fato uma chamada pessoal de Deus. Uhum, E então eu comecei o trabalho do Senhor muito forte, né? E aí, logo de início a gente já fomos trabalhar com o pastor Geliard, ele era auxiliar do ministério, a gente fomos trabalhar numa congregação que era uma outra vila, né? Vila Sião, município de Capitão Poço. A gente era 9 quilômetros que a gente ia de bicicleta. é, Era eu mais ele, a gente era parceiro, já éramos casados, não tinha como levar a esposa, né? Muito difícil. A gente ia de bicicleta, era eu e ele, a gente ia de cada um na bicicleta, ia e voltava à noite, fazer o trabalho como o Senhor tinha colocado no nosso coração, né? Esse foi o início, né? Aí eu fiquei na vila até o diaconato, lá no Piri. Aí no diaconato o Senhor me levou para Perseverança, né? Eu trabalhei com um pastor lá em Perseverança 2 anos e lá fui levado ao presbitério e de lá o Senhor me levou para a cidade de Irituia. E eu passei 5 anos em Irituia, lá fui levado ao pastorado pelo meu paizão ministerial, pastor Expedito, que hoje é pastor em Irituia, né? E a gente trabalhando com ele lá, ele me levou para a convenção, né? Nos levou ao pastorado. E foi muito difícil, né? A trajetória não é fácil, tem muita renúncia, né? Principalmente deixar a minha vila que eu cresci lá, uhum, construí família lá, casa lá, deixei tudo para seguir o chamado, né? Foi difícil, tem dá vontade de desistir em alguns momentos, né? Foi uma coisa que o pastor Levi me falou, ele disse, filho, às vezes dá vontade de a gente voltar lá para a roça. E eu sempre falo assim, que faz parte do ministério essa vontade de desistir do ministério, né? De ser crente, não. Não é normal quem sentir vontade de parar de ser crente, aí já não é normal. Mas no ministério é muito comum a gente sentir
vontade de parar, porque é muito difícil, né? A guerra é grande, a batalha é grande, você tem que ter muita renúncia para poder seguir o ministério, né? Então a gente fomos para Irituia e lá numa cidade, né? A gente que é da roça, fomos para uma cidade, mas cheguei lá, a igreja nos abraçou ali em Irituia, o ministério, o pastor também, o pastor Expedito, e ele me levou ao pastorado, né? Na nossa convenção. Passei a ser convencional, passei ainda 4 anos, quase 5 anos, como pastor auxiliar, né? Itinerante, fui pregar em muitos lugares, muitas cidades aqui do nosso estado, também em outros estados, né? Goiás, Tocantins, até que viemos para cá, com o pastor Jorge aqui para Forquilha, e na Forquilha desmembrou lá o 14 da Jamique, onde fomos pastorear, pastoreamos 6 anos ali, e hoje estamos ali na Nova Vida já há 3 anos. Quer dizer, pastor, quando o senhor veio para cá, para Tomé Açu, o senhor não veio como um pastor mesmo para comandar um campo, o senhor veio Não, como pastor Jorge. isso, eu vim como pastor auxiliar com o pastor Jorge Augusto, que veio pastorear Forquilha, né? E eu vim com ele, e aí o pastor Jorge, com a igreja da Forquilha, o qual a gente tem um carinho grande, porque eles nos ajudaram nessa parte, né? Desmembraram uma área, que foi a área da Jamique, Uhum. e a gente passamos a pastorear ali em 2017. Foi mesmo, pastor. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é a convivência com o pastor Jorge? Ah, o pastor Jorge é diferenciado, né? Mas ele Pastor parece que ele é só parente, né? Não, não é meu parente. Nós não temos parentesco, né? Mas a gente tem, a partir do momento que a gente trabalhou junto aqui na Forquilha, que a gente nunca tinha trabalhado junto, né? Então a gente trabalhamos junto aqui na Forquilha. E o pastor Jorge, para mim, hoje é um paizão, né? A convivência com ele, eu convivi com ele muito, porque eu acabava sendo motorista dele, né? Que Uhum. num tempo ele não estava sem habilitação, então eu era o motorista dele. Eu fui motorista dele 1 ano, acho, por aí, ou mais de ano. E a gente conviveu com ele ministerialmente, a vida particular dele, e olha, talvez ele tenha um defeito, mas eu não consegui achar. É, pastor. O Homem de pastor, Deus, homem de Deus, pastor Jorge. eu achei que ele era seu parente. É, pois é. Porque não sei quem foi que me falou um dia, não, ele é sobrinho do pastor Levi. Aí eu, então, se ele é sobrinho do pastor Levi, então deve ser primo do pastor Timóteo. Mas quer dizer que não é nada. Não, o pastor Jorge também ele é um filho ministerial do pastor Levi, né? Ele considera o pastor Levi como um pai, né? Então, na aparência tem esse parentesco, mas biologicamente não. Só ministerialmente. É, pastor. Isso. Pastor, assim, na Jamaica lá, qual foi o seu maior desafio ali naquela? Porque foi a primeira congregação, primeiro campo que o senhor pegou. É. Bateu assim poxa, um frio assim na barriga. Será que eu vou conseguir assim? Porque era o primeiro campo. É, a gente tinha vontade, né? A certeza do chamado é muito claro, né? Quando Deus falou comigo ainda lá no Peri, ele foi muito claro que eu seria pastor. Então, tudo para mim foi um aprendizado, né? Inclusive, o meu trabalho, o primeiro cargo na igreja foi de porteiro, né? Então, passei por todos os cargos, por vários pastores. Cada pastor me levou a um Uhum, nível ministerial, né? Cada pastor, né? O pastor que foi me levou a auxiliar, depois foi outro pastor que me levou ao diaconato, foi um outro pastor que me levou ao presbitério, foi um outro pastor que me levou ao pastorado, foi um outro pastor que foi o pastor Jorge que me deu campo para me ser presidente. Então, cada pastor ele viu um ministério em mim, né? Não uhum. foi um pastor só. Foi cada pastor ele viu um ministério em mim. Então, os lugares que eu passei, né, como obreiro, né? Foi o Peri, Perseverança, Irituia. Eu desenvolvi, né, um aprendizado muito rápido e muito eficiente. Então, quando eu cheguei no primeiro campo, eu já tinha muita ideia de como fazer, né? Eu tinha muita clareza do que era para fazer. E a mão de Deus foi com a gente, porque todo projeto, né, que você lança deu certo lá. Tudo que a gente lançou deu certo, os irmãos abraçaram. E ali o trabalho maior ali foi a questão da estrutura, né? Porque como era congregações, então tinha que estruturar para ser campo, tinha que fazer pastoral, que não tinha, né? A gente foi morar numa casa que o irmão arrumou pra gente, uma casa de tábua.
E a gente fomos morar até a gente construir a pastoral, depois construir o templo, né, congregações. Então a parte da construção, ela foi um desafio grande, porque você tem que construir, ao mesmo tempo você não pode desprezar o espiritual, Uhum, né? Então você tem que conciliar esses dois lados aí, a construção e a parte espiritual da igreja. Você tem que manter o mesmo nível, né? Então esse uhum. é um grande desafio, né? Porque às vezes você focar no material, na construção, às vezes você esquece do espiritual, você deixa um pouco de lado. Então ali foi um desafio, mas a gente cresceu junto ali grandemente nesse sentido, tanto na estrutura quanto no espiritual, né? Amém, pastor. Pastor, voltando lá pro interior, pastor. Deixa eu lhe perguntar, como foi que o senhor conheceu sua esposa ali? Porque parece que ali É, tudo parente ali, né? Tudo pessoas é, ali. é Porque me falaram de legal. uma bicicleta, pastor, que só tinha um guidão. Ah, é. Me falaram essa Essa história história aí, pastor. é verdade. Eu tinha uma bicicleta que quebrou um lado da direção lá, quebrou um lado e a gente andava com o mesmo, né? É. Mas ó, eu conheci a minha esposa, na verdade a gente se conhece de criança, né? Vila todo mundo se conhece, né? Uhum. Estudamos junto na creche, era creche que chamava, né? Agora É, nem sei como é que chama as criancinhas, o pré-1, pré-2, né? é. Agora. Então a gente estudamos junto, ia para a igreja junto, os irmãos delas eram meu melhor amigo, ela também se tornou minha melhor amiga. A gente tinha essa amizade enquanto adolescente, né? De contar segredo e tudo mais. Aí de uma hora, a minha avó, né? Ela disse que ela era minha esposa. E aí a gente começamos um relacionamento e olha, até hoje muito bom, né? De amizade e amor ao mesmo tempo, né? Então quer dizer que foi a primeira namorada? Não Não. necessariamente, né? Mas, Mas você já conhecia desde pequeno, te né, velho? conheci, a Já gente, tinha uma direção já. antes de a gente namorar, a gente se tornou amigos, né? Aham. A gente era amigos mesmo, amigos de conversar os segredos, né? Mas aí deu certo depois tivemos outros relacionamentos assim, de adolescente, Aham, jovem, sim. mas Não não foi fluiu. para frente, né? E quando a gente resolveu namorar, e aí deu certo, aí encaixou, aí Graças a Deus. casamos. E a bicicleta, pastor? Olha essa Olha, bicicleta, tudo isso tem história, né, pastor? é... Tem É. história, essa bicicleta eu andava com a minha esposa e as crianças, Pois era é. só com o lado da É. direção, sem freio e tudo. Tinha para igreja e era o veículo que tinha, né? Trabalhando e construindo uma casa e a bicicleta tinha que ser aquela mesmo. Pastor, o senhor sente saudade de alguma coisa lá de trás, pastor? É, Assim, uma coisa assim alguma coisa que o senhor não fez, que o senhor gostaria de voltar e fazer, assim, se eu pudesse voltar ao tempo. assim, eu penso assim que eu fui muito ativo no trabalho, né? Foi muito intenso no trabalho de Deus, no que era para me fazer. Na questão da obra, eu penso que eu fui muito intenso, né? Não tem assim alguma coisa que eu deixei de fazer, sempre procurei fazer. Por exemplo, nos cultos de segunda-feira que tinha lá na igreja, quantas vezes eu fui, só tinha o dirigente, o porteiro e a terceira pessoa era eu, e eu não estava começando, né? Então, eu fui muito autêntico, muito intenso na obra, né? A única coisa assim que eu gostaria de ter, que eu me arrependo assim, era de eu ter feito o trabalho antes, né? Uhum. Porque eu já comecei com 22 anos, eu não tinha perspectiva do chamado ainda. Então, se eu tivesse começado antes, né? Eu creio que é o único assim arrependimento que eu tenho, né? Que eu deveria ter começado antes o ministério, mesmo como eu fui a partir dos 22 anos. E, pastor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Como é que o senhor equilibra a vida espiritual, pastoral e familiar? Porque tem que Essa ter um equilíbrio, né? tem que ter o equilíbrio, né? Você precisa equilibrar essa área, né? O espiritual, familiar, ministerial. Você saber que são três pilares, né? Porque às vezes se você focar no teu ministerial,
você acaba deixando a desejar com a família, né? E não é isso que Deus quer, né? Se eu focar no ministerial ou no espiritual, ou então focar na família e deixar. Então, essa parte você precisa conciliar, né? E Deus tem nos dado a graça disso. Eu tiro tempo para minha família, né? E quando eu tomo na obra, estamos juntos fazendo também. Ó, hoje é dia de obra, então é obra mesmo. Então, hoje é dia de família, é família, né? Hoje é dia de eu cuidar da minha vida espiritual, eu faço isso. Então, é só uma questão de gerir o tempo, né? Um tempo para cada coisa. E precisa, esse pilar precisa crescer no mesmo nível, né? Não deixar um mais alto, porque vai ficar desigual o trabalho, né? Será que é por isso que tem muito, pastor, a gente vê muito, o senhor é pastor, o senhor sabe, o senhor está Hum. envolvido no meio dos pastores, será que é por isso que tem muitos pastores, assim, que a família tem fracassado, porque ele tem deixado a família um pouco de lado e cuidado mais de outra área? O que o senhor acha disso? Sim, sim, eu acredito que sim, não só pastores, né, mas ministérios Uhum, também de igrejas, né, crentes mesmo, às vezes foca na igreja, abandona tudo, né? Então, não é por aí, né? E às vezes foca também no material e deixa a igreja. E aí essa é uma área para todos nós, pastores, crentes, a uhum. gente precisa crescer junto nessas áreas, né? O financeiro ajuda o espiritual ajuda o financeiro. Então você precisa crescer junto, né? Junto, família é muito importante na igreja, na obra. Então precisa estar bem, né? E aí é um dos trabalhos que precisa ser trabalhado nas igrejas. A gente sempre aconselha quando eu estou aconselhando obreiros, famílias, a gente fala sobre isso, ó. Cada um tem o seu tempo e é importante crescer junto. E acredito que esse é uma das questões que muitos ministérios fracassam, famílias, né? Por falta de conciliar essas partes. Pastor, o senhor já é um homem vivido espiritualmente, o senhor já passou, como o senhor contou a história aqui, o senhor já passou por várias, né? Vários pastores. Hoje, hoje, atualmente, no tempo que a gente vive hoje, qual é o seu maior desafio espiritual hoje, assim? Um dos maiores, porque tem vários desafios, mas Não, como pastor, um dos maiores desafios assim, que o senhor enfrenta no tempo de hoje, assim? é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Eu penso, assim, como um pastor, né? Uhum, O maior desafio como um pastor é, é ensinar as doutrinas bíblicas, tá? Por quê? Porque hoje os falsos ensinamentos estão entrando nas nossas igrejas, né? Porque antes o pastor ele cuidava do púlpito, né? Então quem é que vai pregar? Ele precisava ver o histórico daquela pessoa que ia pregar, né? E que fé que ele acredita. Então o pastor conseguia, né? Não deixar que subisse no púlpito heréticos, uhum. pessoas que pregam heresias, que vai de encontro com as nossas doutrinas bíblicas. Mas hoje não, hoje pelo fato do acesso à internet, né? Então tem muitas pessoas boas, como o seu trabalho aqui é muito bom, mas tem outras que estão se aproveitando, né? Estão pregando heresias e essas heresias estão entrando nos lares, nas famílias. Então a gente cada dia estamos trabalhando para manter a verdade, né? Eu sempre falo assim que às vezes você prega 5 anos ensinando uma verdade, aí vem um com 5 minutos de mentira, Desfaz tudo. já põe uma dúvida, né? Que foi aquilo que a serpente fez, né? Lá no Jardim do Éden. Deus ensinou tudinho para Adão e veio a serpente no instantinho, quebrou tudo aquilo que era uma verdade. Então, hoje é um grande desafio para a gente é esse, é você manter a igreja nas doutrinas, né, ensinadas na Bíblia, sem deixar que essas heresias elas prevaleçam nas nossas igrejas. Pastor, o senhor é contra, assim, de os seus obreiros pregar em outras religiões, outras igrejas, sem ser Assembleia de Deus, assim, o senhor dá uma segurada neles? Boa pergunta. Não, não, eu até dou força, né? Uhum, Assim, desde que eu conheço o meu obreiro, né? E a gente tem alguns casos assim, e eu sou a favor. Como eu fui pastor itinerante, né? A itinerância ela também me ajudou e eu entendo, às vezes a pessoa desenvolve bem pregar, né?
Então eu sou bem liberal nessa parte. Só peço que os obreiros nos comuniquem, né, para onde que vai, qual é a igreja. Se a gente também não tem um movimento, e a gente libera, a gente é a favor que pregue sim. Principalmente a gente está com uma lição da escola dominical muito boa, né? Que fala Muito sobre, boa. né, a trindade, e tudo. Isso. A bater em cima dessas Uhum. heresias que tem, e graças a Deus, essa lição. Duas lições, né? A que Muito boa. passou e agora, né, pastor? Muito boa. Então, porque tem muitos pastores que são contra, né? Tipo, contra o obreiro dele pregar em outra igreja, em outra denominação. Aí Uhum. o que que o senhor acha disso assim? Pro senhor é tranquilo. É, para mim é tranquilo. Eu também não, se assim, se um pastor ele, um outro pastor ele já mantém, né, já não deixa, eu acho correto também. Uhum. Eu acredito que cada um tem uma visão, né? Então eu deixo, mas outro também, se não deixar, também tá tranquilo. Nós temos muitas igrejas também, né, para pregar, mas eu deixo. O senhor acha assim que. Eu acho que foi até ontem, eu tava conversando com um colega meu aí. A gente estava falando sobre a Assembleia de Deus. O senhor acha que a Assembleia de Deus tem caído muito assim, pastor? Tem. Ela, a vida espiritual tem diminuído assim? O que que o senhor acha? O senhor acha que por coisa que. Assim, ele me falou que por causa dos escândalos que tem acontecido, os irmãos têm desanimado. O senhor tem essa visão assim? Não, eu não penso dessa forma, né? Até porque escândalo sempre teve, né? Uhum, E Jesus falou sobre isso, que é místico que o escândalo aconteça. Aí daquele por quem vem o escândalo, né? Então o crente ele já deve estar preparado para isso, né? E assim, e hoje a questão é assim, porque a mídia também acaba fazendo ali uma bola de neve, né? uhum. Quando há um escândalo, por exemplo, os trabalhos que são feitos honestamente, corretamente, quase que a gente não tem uma publicidade disso, né? Mas quando vem uma coisa ruim, aí espalha, né? Mas a igreja eu não acho que ela tenha sido atingida por isso. A igreja ela está preparada para essas coisas, né? E assim como acontece, mas tem muita liderança boa hoje que são exemplos, né, para gente que a igreja está crescendo, está indo. Então eu penso muito por esse lado positivo, né? Acontece uma ali, mas tem várias formas boas aí de a gente seguir, andar e acreditar. E aí o alicerce, né? A gente precisa estar alicerçado, né? E, pastor, para dar uma pimentada aqui, não é? Pastor, Hum, é, o senhor apoiou quem nessa votação, assim? Se o senhor quiser falar também, não? uhum, Porque a gente sabe que o nossa liderança apoiou o pastor Levi, né? uhum, Liderança geral aqui do campo geral. Ele estava junto com o nosso Océlio Nauá. Eu uhum. acredito que seja, né? O senhor foi na mesma direção? Por quê? É, deixa eu lhe falar, né? Na questão, quando falava dessa questão da política, é democrático, né? Tá Uhum, dentro da uhum, nossa Constituição, né? Essa eleição, né? É normal, graças a Deus foi tudo bem, né? uhum. E concernente a isso, eu sempre, quando alguém me perguntava para quem o senhor vai, que lado, eu dizia assim, ó, eu tô com o pastor Levi, né? Então, para onde o pastor Levi for, ele é o meu líder, né? Uhum. Ele é o que mais me aproxima da nossa convenção, né? Ele é a primeira pessoa que eu aproximo na nossa convenção. Então eu sigo o pastor Levi, Amém. tá? Então, Mas o senhor tem uma, tipo, porque o Jaime Pira entende que é um grande homem de Deus, o sim, pastor toda a Célio fé, então. Nauá, tudo. O senhor entende que tudo isso que aconteceu, assim, é a mão de Deus realmente mexendo o tabuleiro, assim, mexendo? O que que o senhor... Porque aconteceu tantas coisas, né? E... Eu penso que assim, Deus não vai fazer uma coisa ruim, né? O homem ele é responsável pelas suas ações, né? Mas também o homem jamais vai pegar Deus de surpresa, né? Deus sempre tem carta na manga para mudar a história, né? Mas o homem ele interfere muito nessas questões, né? Então o homem é responsável pelos seus atos.
mas Deus tem a sua forma de trabalhar e, assim, sempre tem homens de Deus para estar na frente, né? Que nem o pastor Célio, o próprio pastor Jaime, são homens de Deus que a nossa conversão estaria também bem servida com o pastor Jaime, né? E como foi o pastor Célio que ganhou, está bem servida também. É, pastor, assim, uns 20 anos atrás aí, eu não era crente. Aceitei Uhum. que Jesus já tem uns 16 anos. A gente sempre viu que a Assembleia de Deus era uma igreja, poxa, muito respeitada, você sabe disso, né? É. Quando a gente convidava uma pessoa para vir na Assembleia, a pessoa logo falava assim, ei, não tem roupa para ir, não era dessa forma? Uhum, Eu vejo verdade. os irmãos tudo bem vestidão, tudo aí a pessoa ficava tipo, ficava meio ansiosa assim de ir na igreja, porque ele não tinha uma roupa. E hoje a gente parece que as pessoas perderam isso, aquele usos e costumes, A a identidade. identidade, até mesmo os próprios irmãos, sabe? Então, eu sei que roupa não salva Aham. ninguém. Só que nós temos uma identidade, pastor. É, E hoje a verdade. gente vê assim os obreiros, as irmãs, com roupas diferentes do que era a visão que tinha lá atrás. Uhum. Por que assim, pastor? Será que a igreja realmente está perdendo essa identidade mesmo, aquela Assembleia de Deus mesmo que as pessoas. Pois é, né? Eu acredito que agora, por exemplo, a gente já. Na minha visão, né, a gente já deu uma melhorada nesse sentido, né? Até porque a moda evangélica acabou tomando conta, né? Uhum. Hoje a gente, agora alguns anos atrás ali, a gente tinha uma certa dificuldade. Hoje a gente já vê que tá bem melhor do que estava alguns dias antes aí atrás. Mas há uma mudança, né? Uma mudança bem radical concernente a isso. É a sociedade que muda, né? E a igreja acaba mudando dessa forma. Eu sempre falo que a igreja ela não tem que mudar a mensagem, né? A mensagem ela tem que ser a mesma. Então, varia muito de pastor para pastor. A gente precisa olhar com muito cuidado essa questão de usos e costumes, né? E realmente tem uma mudança aí na Assembleia de Deus, o que era há 20 anos atrás, né? Pastor, até mesmo, como o senhor falou agora, até mesmo as pregações têm mudado. Eu vejo, eu prego, não é que eu prego. Aham. Eu prego, quando é para pregar realmente sobre missões, a gente prega sobre arrebatamento da igreja, eu prego sobre inferno, eu prego. O que Deus me Uhum. direcionar, eu estou pregando. Uhum. Eu também prego sobre mensagem de reflexão também. A Isso, gente é direcionado por Deus. isso. Só que eu vejo, hoje as pregações têm mudado demais, pastor. Hoje as pessoas têm pregado sobre mexendo com a mente da pessoa, com o sentimento da pessoa, Uhum. entendeu? Não tem realmente pregado a verdade mesmo. E as pessoas ficam mais recuadas quando vão pregar a verdade, principalmente culto de doutrina, pastor. Uhum. Assim, o que que o senhor pensa disso? O senhor também toma essa direção ou o senhor continua ali, se for para pregar a verdade, tem que pregar e. Porque assim, eu penso assim que a gente precisa olhar muito pro nosso pastor, né, pro nosso líder. Porque assim, quando a gente vai falar que as pregações mudaram, a gente olha para os pregadores que vêm, né? Então ele Uhum, só vem ali pregar aquela mensagem. Aí às vezes a mensagem, como o senhor falou, ela tem um sentido de autoajuda, né? uhum, Uma autoajuda. Você vai vencer, você vai atravessar. Aí daqui na outra festa vem outra, ele vai nesse mesmo sentido aqui de autoajuda. Mas o pastor que ensina a palavra, ele pega todas as doutrinas bíblicas, né? Eu sempre falo. uhum, Um dia a gente prega sobre autoajuda, é importante também, né? Você profetizar, você vai vencer, você vai atravessar, você vai. Isso também faz parte da Bíblia, né? Mas outro dia a gente está pregando aquela mensagem que Jesus pregou lá, que os discípulos começaram a ir embora todo mundo, né? Então, outro dia a gente está pregando sobre arrebatamento, pregando depois sobre prosperidade, depois pregando sobre deserto. Então, a Bíblia é vasta nesses aspectos. E o pastor, ele precisa pregar todas essas doutrinas, né? E aí eu não acho assim que eu vou pregar agora só sobre a verdade e aqui e meter a ripa e depois não passar o azeite. Não, acho que uhum, cada dia Deus vai direcionar a gente para um tema, né? E é uhum, importante a igreja ela se alimentar de várias vitaminas, né?
que a igreja tem, que nem o senhor falou, a gente prega um dia sobre o inferno, outro dia a gente prega sobre o céu, outro dia a gente prega sobre a Bíblia, outro dia a gente prega sobre Paulo, outro dia a gente prega sobre a vitória de Gideão, outro dia prega sobre o sofrimento de Cristo. Então, é nesse sentido, né? Eu acredito muito nesse sentido, de É, variações de mensagem, né? Agora, se a gente for olhar só para itinerância, aí vai muito por esse lado de autoajuda, né? Aí, aí a gente tem que dar uma olhada com cuidado sobre isso. Pastor Timóteo, eu não sei se foi com o senhor, mas eu acredito que quando o senhor foi consagrado a obreiro, auxiliar, a pastor, mesmo pastor, eu Uhum, acredito que os seus pastores foram direcionados por Deus para, né? uhum, Só que hoje a gente olha assim, por que que tem muitos ministérios fracassando, pastor? Se é direcionado por Deus, né? O pastor, Deus uhum. direciona o pastor consagra, e muitos desses ministérios estão fracassando. Que é por causa da própria pessoa, ou o pastor não foi direcionado por Deus, foi por uma amizade ali. Tem, tem, tem esses dois pontos, né? Acontece de repente a gente, como pastor, confundir, né? O meu chamado de alguém com amizade. Acontece também, né? E aí a tendência é fracassar, né? Mas acontece muito de a pessoa ter um chamado e depois de ele ser chamado, ele mudar. Uhum. Porque assim, Deus ele não nos julga pelo futuro, né? Ah, não vou levar esse aqui ao pastorado porque ele vai errar lá na frente. Deus não vai, ele é justo, né? Você não pode ser, ninguém pode receber uma punição por algo que você não fez, por algo Uhum. que você ainda vai fazer, né? Supostamente vai fazer. Então Deus ele olha para nós hoje, certo? Então, é muitas pessoas que têm chamado, só que com o chamado vem algumas propostas e as pessoas começam a desviar o caminho, né? E aí acaba fracassando, acontece. Isso não quer dizer que não foi Deus que chamou. Deus chamou, mas aí a pessoa é responsável pela sua conduta, né? Pelo seu ministério. E aí ele precisa levar até o fim. Por isso que Jesus disse que tem que sustentar até o fim para receber a coroa, né? Amém, pastor. Pastor, qual é a importância da sua família no seu ministério? A minha família é uma família muito importante, né? Muito importante. A família é o equilíbrio, né? Eu falo assim que é o nosso quartel-general, né? Que você vai para a guerra, você vai para a luta, aí você chega, a família começa a curar essas feridas da guerra, né? A esposa, os filhos, agora tem uma netinha, então a família é o nosso, é esse quartel-general, é onde a gente volta ferido e recebe os cuidados, né? Muito importante a família no nosso ministério, muito importante mesmo. Amém. E, pastor, muitas vezes a gente olha assim, né, o ministério de um pastor, e a gente, muitas vezes a gente não lembra, né, que lá atrás, do nosso lado, e tem uma esposa, né, pastor? Isso. Agora eu pergunto para o senhor, qual é a importância da sua esposa no seu ministério? Olha, muito bom. A minha esposa, né, tem uma questão de variação, né? Tem esposa de pastor que vão para frente da Uhum, obra. A minha esposa, ela é mais tranquila nesse sentido uhum, ministerial, né? Mas ela faz também a obra. Mas no sentido de me ajudar, ela é muito importante, né? Porque eu sempre falo assim que a mulher ela tem uma visão para perto, né? Nós uhum. homens temos uma visão para longe. Nós estamos enxergando ali coisas grandes ali na frente. E às vezes, olhando muito para frente, a gente esquece da pedrinha que está aqui perto. E a mulher ela consegue ver essa pedra e ela chega para a gente, ó, tem uma pedrinha aí, acho que é melhor desviar essa pedrinha para que a gente possa chegar na nossa missão. Então, a minha esposa ela me ajuda muito com conselhos, né? Nesse sentido. E também de acreditar, de me apoiar. E se eu tomar uma decisão, ela é a primeira que vai dizer, vai dar certo. Não, nós vamos morar para lá, eu vou, nós vamos lá vai dar certo. Então ela acaba me incentivando muito pelas atitudes, né? De estar com a gente onde for, onde for. Se for para ir para cá, vai. Se for para ir para ali, vai. Então ela é muito importante nesse sentido.
Porque ela tá desde lá do começo, ela É, tá, né, pastor? Com o desde o Senhor. começo. E vem batalhando junto, A gente junto. precisamos tomar muitas decisões e ela sempre, eu falo para ela, disse, eu confio em você. Então isso já ajuda muito, né? Quando ela fala assim, eu confio em você, isso levanta a nossa estima, né? E também nos faz ter mais responsabilidade na tomada de decisão, né? Não, minha esposa confia em mim, então eu preciso acertar na minha tomada de decisão. E isso ajuda muito, muito importante. Ela sempre nos apoiou. Amém. Não desiste. Amém. Mulher guerreira, né, Mulher pastor? guerreira. Vivemos tempos difíceis e tempos bons e é a mesma pessoa, né? Não muda, nem murmura por causa disso, também se soberbece por causa das bênçãos, nem se entristece na hora das provas. E isso é uma inspiração para a gente, né? E- Diferente da mulher de Jó, que foi diferente, né? É, Quando o negócio é, pegou, ela. é. Ei, peraí. Pois é, então isso é muito importante, né? E os meus filhos da mesma forma também, eles sempre têm eles seguem esse padrão aí da mãe, né? E aí é muito entende também o ministério e estão pronto para tudo. Amém. É, Pastor, como ter uma vida. Porque como pastor não é fácil, né, pastor? uhum, A batalha é grande, né, pastor? Não é a fácil. batalha é Como grande. ter uma boa reputação, pastor? Assim, como Ah, pastor. essa é uma parte importante, né? É uma boa reputação. Eu penso assim, que tem 4 pontos, né, nessa boa reputação. Primeiro, é que eu sou um crente, né? Independente de ministério, de pai ou de esposo, eu sou um crente. Então, eu já tenho uma responsabilidade espiritual com meu Deus, né? Então, já preciso ali ser fiel, né? Já manter uma boa reputação, porque eu sou um representante de Deus, sou um embaixador de Deus. As pessoas, eu creio, acredito muito que as pessoas vê Deus na gente, né? Então eu já tenho uma responsabilidade com meu Deus só sendo crente, né? Aí depois vem a questão que eu sou um cidadão, e eu penso que todo cidadão ele já tem que ter uma boa reputação, né? Independente se ele é crente, se ele não é, se é pastor, se é pai, se é solteiro, se é casado, é um cidadão. Um cidadão ele já precisa andar com uma boa reputação, é necessário, né? Não é isso? E Isso. segundo, né, terceiro, eu tenho uma responsabilidade como pastor. Eu sou um líder de uma sociedade, eu sou um formador de opiniões, né? Eu sou um espelho ali no meu grupo, na minha sociedade ali que eu lidero. Então já tenho uma responsabilidade com essa sociedade, né? E eles querem ver em mim uma boa reputação, né? Não é isso? E o quarto é familiar, né? Eu sou um pai, eu sou um esposo e eu preciso ser fiel com a minha família e ter uma boa reputação com a minha família. Então são 4 pontos que faz com que a gente se fortaleça para ter uma boa reputação, né? Porque o inimigo ele bate de frente com isso, né, Com pastor? Ele bate certeza, mesmo de frente, porque por isso que a gente vê hoje, né, pastor? A gente vê muitos pastores caindo, né, principalmente em adultério. Então, o segredo seu, assim, a sua base de oração, o cara se manter realmente em pé, firme, pastor. Eu acho que a oração é a base de tudo. é, a oração, a oração é um dos pilares, né? Mas tem a, Vigilância tem a também. vigilância, né? Tem a vigilância, tem também o foco no seu projeto, né? Isso também ajuda muito, porque assim, quando você tem algo, uma meta para você cumprir, você está focado naquilo que é para você fazer, você vai deixando de lado aquilo que te atrapalha, né? Então você vê, não, isso aqui não tá dentro do meu projeto, então eu vou deixando essa parte aqui, vou saindo disso e vou focar onde eu quero chegar, né? E aí com oração, vigilância e uma clareza naquilo que você quer, você vence, né? Você consegue vencer todas as estratégias do inimigo, né? Amém.
É, Pastor, qual é a importância para o senhor, assim, evangelismo e missões? olha, é boa essa pergunta, porque assim, como eu sou pastor, né, eu sou um pastor de igrejas, e aí a gente tem que ver muito sobre o que é evangelismo e missões, né? Uhum. É necessário ver. E eu penso, eu tenho uma visão de missões e evangelismo dessa forma, assim. Eu penso, se eu cuidar bem da igreja que eu estou pastoreando, essa igreja ela já vai ser uma missionária, né? Já vai para o evangelismo. E assim, às vezes assim, quando a gente fala de missões, a gente fala assim, não de arrumar um grupo e evangelizar as casas e os lares, tudo mais, né? Essa é a forma normal, né? Só que aí eu penso assim, se a gente ganhar 10 almas numa saída de evangelização, e é o cuidado dessas almas, né? Porque assim, eu vou fazer um número aqui, um ano ganhei 100 almas evangelizando. Aí no final do ano vou fazer um relatório, quantas dessas estão na igreja? Aí esse número vai reduzir muito, né, se a gente não tiver um cuidado. Então penso muito no cuidado aqui da igreja, né? Você achar uma forma de que o ambiente seja bom para agregar essas pessoas que estão vindo, né? E às vezes eu não sou talvez um grande ganhador de alma, mas acho que eu ganho. Hoje elas estão ganhando outras almas para Jesus, porque eu me preocupo muito nessa questão de pastorear, de fazer com que a pessoa se sinta bem, de que se sinta parte da nossa igreja. Então, acho que vem a gente procura segurar. Eu gasto muito mais a minha energia com aqueles que estão vindo, né? Então, a gente segurar, pastorear, cuidar bem dessas ovelhas, para que eles também possam ser um evangelista, ser um missionário. E a importância, pastor, do discipulado, pastor? É isso. A essa parte que eu estou falando, né? Que ela é muito importante, é o discipulado. Ou são os primeiros dias, né? Uhum. A gente sempre tem uma equipe lá que a gente monta um projeto o projeto Macedônia, né? Então, quando uma família aceita Jesus, a gente já tem uma equipe para discipular, porque esses primeiros passos são muito importantes, né? Então, uma equipe lá para convidar para o culto, até a pessoa sair, né, daquilo que ele era antes para entrar numa nova forma de viver, né? Os cultos, o dia de culto, o que é uma programação de um crente. Aí, tendo um grupo ali para acompanhar, que são os discipuladores, é muito importante, muito importante. O discipulado é tão importante quanto a evangelização. É, né, pastor? Pastor, assim, qual a importância do pastor à igreja? Ah, isso é boa, né? É boa porque o pastor é o líder, né? A liderança, ela é importante em qualquer segmento, né? Uhum. Você não vê uma sociedade sem um líder, você não tem como ter uma empresa sem um líder. Por mais que a equipe seja muito boa, mas se não tiver um líder, eles vão gastar força desnecessária, né? Recursos desnecessários. Então, o líder é muito importante em todas as áreas, né? E a igreja não é diferente, né? A igreja, ela acaba sendo, além de um organismo vivo, é uma organização, né? E o pastor, ele é um líder tanto nesse sentido, né, espiritual quanto material. E é muito importante, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, Deus sempre trabalhou com líderes, né? Uhum. Lá em Números, por exemplo, lá no capítulo 6, Deus disse assim para os filhos de Levi, né, que eram os sacerdotes, abençoar o povo, né? Era a bênção sacerdotal que está lá 6:24, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Essa é uma bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê paz. E aí a gente pergunta assim, Deus que abençoa, né? Então ele podia dizer, não, não preciso de levitas aqui, eu mesmo vou abençoar o povo. Mas ele vai dizer assim, eu vou abençoar o povo através do levita. Vai lá, estende a mão, abençoa que eu vou abençoar. Fala que eu vou fazer. Então, na igreja hoje o pastor é dessa forma. Eu falo isso com experiência própria. Eu já vi Deus abençoar muitas pessoas Uhum. por causa do nosso ministério, da nossa vida, da nossa oração, do nosso pedido, né? Já veio bênçãos por lugares de uma forma grandiosa e eu entendo que é pelo nosso ministério, né? Deus abençoa, Deus cuida, Deus transforma, casais, famílias restauradas.
E isso é muito importante. O pastor ele é muito importante na igreja, tanto na parte espiritual quanto administrativa, né? É um líder. O senhor vê assim uma grande importância, pastor, na visita? O senhor visita muito, pastor? Olha, assim, visitas particulares eu não visito muito. Hum. Mas assim, eu já falei para os irmãos como é eu gosto demais de visitar, não é que eu não Uhum, gosto, eu gosto demais de visitar, mas a minha visita, eu entendo que ela precisa ser programada. uhum, Eu falo com os irmãos, marca um dia lá, pastor, venha na minha casa aqui, nós não tem café, nós não tem nada aqui, nós comemos uma farinha aqui, eu não como nada, mas venha tal dia. Essa visita programada eu gosto demais. Assim, eu não gosto muito da visita tradicional. Não vou sair aqui, vou visitar, e eu vou visitar a casa que eu não marquei para ir. Chega lá, o irmão às vezes não tá, ou não estão muito bem, e a gente chega num momento que não era para chegar. Então eu uhum. não me sinto bem assim, né? Não sou contra, porque a tradição, os pastores saem para visitar, né? Os irmãos até gostam dessa forma como o pastor usa. Já me sinto constrangido, né? Então eu gosto de programar as visitas. É, pastor. Mas inclusive a gente acredito que eu já visitei todos os irmãos do campo, todas as casas, mas dessa forma, programado, né? Uhum. E os irmãos já entendem, pastor, tal dia dá para o senhor vir tomar um cafezinho aqui, comer uma farofinha, a gente vai lá e tá tudo certo. É, pastor. Ora, Mas, abençoa os irmãos. pastor, o senhor costuma, é, por exemplo, assim, porque a gente vê que tem obreiro, assim, que é bem dedicado à obra, tudo, e tem vezes que a pessoa, ele some, a pessoa percebe, né, pastor? Uhum. O senhor costuma, ir atrás, assim, das ovelhas, procurar saber, assim, o que está acontecendo com os irmãos? Olha, isso é muito bom também, é um trabalho muito importante, né? É um trabalho muito importante de ver, né? De ver como é que tá, porque saiu. Mas eu não costumo muito fazer com que isso seja uma rotina, né? Uhum, Porque você sabe, o ser humano é assim, se você for uma vez, aí depois, qualquer motivo ele sai de novo para você ir, entendeu? Aí fica uhum. naquela questão. Então a gente vê alguns casos, né? A gente precisa analisar direitinho e a gente sempre tá procurando saber como é que tá, tudo bem. Mas é que no nosso ministério não acontece muito isso, não. A gente procura estar fazendo trabalho bem com todos os irmãos, né? A gente percebe quando alguém está desmotivando, a gente dá um jeito de motivar de alguma forma, para aquela pessoa não desanimar. A gente tem nossas estratégias, né? Para que não precise a gente estar indo atrás de alguém que se afastou por algum motivo, principalmente administrativo ou pastoral, né? E pastor, a gente vamos encerrar, mas eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui, entendeu? Eu creio que a gente vai ter mais convite para o senhor vir aqui. Vou mandar um convite qualquer dia desse para o senhor vir aqui para a gente conversar sobre um tema Um tema específico, específico, para a gente muito conversar sobre bom. isso, tá, pastor? Eu queria que o senhor desse as últimas palavras do senhor aqui, assim, é, olhando para essa câmera aqui, pastor, Uhum. falasse sobre sua família, para sua família, assim, algo aqui para sua família aqui, sua esposa, seus filhos, como pastor. Amém, tá bom. Antônio Kleber, primeiro quero agradecer ao senhor pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? A gente sempre está acompanhando o seu trabalho, eu ouvindo aqui o trabalho que tem sido feito e estamos aqui hoje, né? Para mim é uma honra muito grande de poder também abrir nosso coração, falar da nossa história, dos desafios ministeriais, né? Então, eu agradeço muito pelo convite, né? Sucesso pro senhor. Né? Eu sei que Deus tem lhe Amém. usado nesse trabalho e vai continuar lhe usando, né? E concernente dar uma palavra para minha família, minha esposa, meus filhos, a minha nora, a minha neta, né? Que é a nossa base. Vocês são para mim o meu quartel-general, né? Vocês têm me dado força e o amor que eu tenho por vocês é grande demais. Vocês sabem do carinho, da entrega que a gente faz, da luta por vocês. Sempre vocês me acompanharam em toda a trajetória. Então, amo vocês, né? Também quero
Posso mandar para a igreja também, né? A Pode. igreja do Campo Nova Vida, que é uma igreja extraordinária, com pessoas maravilhosas que nos facilitam o trabalho, né? Para vocês também, eu desejo tudo de bom, que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos irmãos do Campo Nova Vida. Também um abraço aí para os nossos seguidores, né? Aqueles que ainda não tá seguindo aí o nosso irmão Antônio Kleber, faça isso, Isso. tá bom? Deus abençoe grandemente, um abraço, eu agradeço muito, tá bom? Obrigado, Obrigado, Antônio, pastor. Deus Mais uma abençoe, vez. um prazer, e espero voltar aí para a gente Vamos falar de voltar, algum tema vamos bater um específico aí. tema aí. Trazer aqui